Boa noite a todos. Sempre feliz aqui me encontro, sentindo a presença de vocês aqui na nossa casa. E não poderíamos deixar de convidá-los para se unirem a nós nesse momento. E, na verdade, vocês ajudam muito a equipe espiritual. Muitos de vocês são extremos doadores de frutos. Vocês não sabem, não percebem. Então vamos lá. A recomendação é para desligar dos problemas da vida lá fora. Viemos aqui numa casa em busca da assistência espiritual. Não há razão nenhuma para ficarmos ligados aos problemas, porque eles já sabem tudo. É justamente o contrário. Temos que criar em nós um ambiente favorável para que eles possam nos ajudar melhor. E esse esforço para subir e ajustar a nossa condição vibratória precisa ser nosso. Então, vamos fazer um esforço, desligar dos problemas, vamos confiar nossas mãos nas mãos dos benfeitores e deixar que eles nos conduzam enquanto aqui estivermos. E assim, harmonizados, elevamos ao Pai nosso pensamento de extrema gratidão pela oportunidade de aqui podermos estar em mais uma oportunidade de aprendizado, de ajuste às sublimes leis de nosso Pai Criador, para que a vontade de quem nos criou, como no céu, também aqui na terra, se exerça. E a Ele, nosso Pai, elevamos a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que seja feito, Senhor, a vossa vontade, porque teu é o reino, teu também o poder, e tua, Senhor, a glória, todo sempre. Que assim seja. Hoje falaremos do desapego às coisas ou aos recursos materiais. Entendam, caríssimas irmãs e irmãos, desapegar não é fazer mau uso, não. É justamente o contrário, é fazer bom uso, sem excessos, sem exageros, sem sacrifícios. A mensagem está lá no Evangelho, no capítulo 16, onde o mentor vem e nos diz que o apego aos bens materiais é um dos maiores entraves à nossa condição evolutiva. Evidentemente que para eles virem e nos darem esse tipo de orientação, é porque se faz
de extrema importância nós entender que a vida física precisa de recursos físicos, mas que a gente ou nós, enquanto aqui estivermos, não nos apeguemos, ou seja, não usemos de forma desvirtuada. O apego excessivo é um entrave. Então, com certeza, cada um de nós vai fazer uma reflexão, porque os recursos que dispomos, muitos deles foram conquistados com extremo sacrifício, com lutas acerbas. Mas vamos tentar fazer um bom uso sem nos apegar excessivamente a estas conquistas materiais. Precisamos dos recursos materiais? Sim. Mas não vamos nos sacrificar ou nos apegarmos excessivamente, sacrificando, digamos assim, valores espirituais, valores morais, para manter e conservar a conquista desses bens materiais conosco, seja ao preço que for. E essa reflexão é muito importante. E para conduzir a nossa vida física, precisamos dos recursos materiais. Mas o suficiente, o necessário, às vezes compreende e atende às nossas necessidades. Mas às vezes a gente se excede, quer conquistar mais, quer trazer para o convívio familiar recursos um pouco mais avantajados, porque começamos a visualizar pessoas que possuem muitos recursos e que nós possuímos poucos recursos. E aí, na nossa mente, surgem aí alguns conflitos de valores. Importante entender que para o ajuste nosso ao processo evolutivo, ao ajuste da nossa condição espiritual, não existem câmbios nem sistemas monetários para nos orientar e nos dizer o que é mais importante, mais valoroso a ser conquistado. É um processo diferente, caríssimas irmãs e irmãos. Os valores que precisamos para o nosso processo evolutivo estão orientados no Evangelho de Jesus. É evidente que a estrutura, os sistemas que a humanidade ou que o homem criou e implantou atraem, fascinam muitas criaturas para conquistas, às vezes, prejudiciais ao processo evolutivo. Então, voltamos novamente à nossa carinhosa reflexão. Desapegar não é fazer mau uso, não. É fazer um bom uso, sem excessos, sem nos apegarmos excessivamente. E se tivermos que renunciar, que o façamos livremente, sem sofrimento, sem dor, porque mais cedo ou mais tarde vamos ter que deixar todas essas conquistas materiais aqui. O amor nos ensina o desapego. Porque quem ama não quer prender, não quer reter,
quer dividir, quer fazer com que as outras pessoas, os nossos irmãos, também sintam e recebam o conforto que nós sentimos e vivenciamos com aqueles recursos materiais. Mas lembram-se daquela passagem do Evangelho, do rapaz que chegou a Jesus, perguntou o que é que ele deveria fazer para entrar na vida eterna, para gozar a vida eterna. Aí Jesus respondeu a ele que seguisse e obedecesse os mandamentos. E o rapaz respondeu a Jesus: quais? Aí Jesus citou os mandamentos do amor ao Pai, de não matar, de não roubar, e foi citando os mandamentos da lei de Moisés. E o rapaz refletiu um pouquinho. Mestre, mas eu já pratico, eu já faço isso desde os tempos de mocidade. O que mais eu devo fazer? Aí Jesus disse a ele: se desfaça de todos os teus bens, distribua aos pobres e vem e me siga. O rapaz tinha muitas posses, saiu entristecido e nunca mais voltou. Era apegado aos bens materiais, ou seja, a proposta dele de seguir Jesus, de entrar na vida eterna, não chegava ou não alcançava aquela lição de Jesus de se desfazer dos bens materiais e sim ajustar a sua caminhada aos verdadeiros valores, que são os valores da vida espiritual. Ao partirmos deste mundo, caríssimas irmãs e irmãos, tudo fica aqui. E ao lá chegarmos, também não vão nos perguntar quanto tínhamos aqui na Terra. Não vamos perguntar isso. Mas vão nos perguntar o que é que nós trazemos. Quais os benefícios que você distribuiu ao próximo? Quantas lágrimas você conseguiu enxugar? Quanto tempo você dedicou para ouvir os irmãos em sofrimento e dor? Quais os cuidados que você dedicou aos irmãos necessitados? Se fores ricos destes valores, teu será o primeiro lugar. Porque os bens materiais, todos ficarão aqui. Resumindo, tudo o que nós encontramos aqui na Terra, quando aqui chegamos, e tudo quanto aqui tivermos que deixar, não nos pertence. São apenas recursos concedidos pela providência divina para que nós sabiamente saibamos utilizá-los. E quando falamos em sabiamente utilizá-los, vamos entender que não deveríamos pensar só em nós. A sabedoria de usar os recursos entende usá-los de forma universalizada. Desfazendo tudo? Não, não é assim. Sempre falamos e recomendamos para usar sabiamente. Dividir, fazer com que os nossos irmãos também recebam um pouco daquilo que temos. E animá-los a seguir em frente, esperançosos de que todas as conquistas estão ao alcance de todos nós.
Uma breve reflexão que eu queria convidar vocês. Pensamos sempre em conquistas materiais. Mas nós, humanos, temos tantos recursos ao nosso dispor, que por estarem tão intimamente ligados a nós, nós nem sequer damos conta, nem lembramos que eles existem. Então, é para esta reflexão que eu convido vocês. Analisem bem a cada um de vocês. Temos um par de olhos que nos permitem ver a cor do arco-íris, as flores, os matizes das flores, e muitas pessoas não conseguem ver, não têm a visão. Temos um par de ouvidos que nos permitem ouvir os acordes das sinfonias, o cantar dos pássaros, enquanto muitas pessoas não conseguem ouvir. Temos um cérebro e uma mente prodigiosa que nos permite discernir, conduzir nossos pensamentos, nossas atitudes, enquanto muitas pessoas têm problemas mentais. Temos uma voz que nos permite nos comunicar, exteriorizar nossos pensamentos, a nossa vontade, enquanto muitas criaturas não têm a voz, não conseguem falar. Temos um organismo físico, braços, pernas, que nos permitem nos locomover, exercer nossas funções, estejamos onde estivermos, enquanto muitos estão privados dos seus órgãos para poderem se locomover. Temos a abundância do ar que respiramos graciosamente e os recursos naturais que a providência divina criou e nos deixou para que deles usufruíssemos graciosamente. Então, caríssimas irmãs, temos tantos motivos e razões para agradecer e tão poucos motivos para questionar o pouco ou as privações que eventualmente tenhamos que suportar. Está aí, caríssimas irmãs, uma grande reflexão que nós convidamos a todos. Vamos nos apegar sim, e desapegar também. Apegar daquilo que é importante para nós, os valores morais, os valores que irão nos ajudar, que nos enriquecem na vida espiritual, e nos desapegar de tudo quanto ainda nos prende, dessas algemas que ainda nos prendem no processo reencarnatório, para que possamos um dia nos despreender dessa condição que nos traz sempre na condição repetitiva dos processos reencarnatórios, o apego às coisas materiais. Que as bênçãos do alto estejam conosco, nos amparando e protegendo, hoje e sempre. E convidamos a todos, encerrando esta parte do preparo, para o momento das vibrações. Rogamos também o auxílio dos benfeitores para nos auxiliarem neste momento, onde vibramos, caríssimas irmãs e irmãos, por esse abençoado planeta Terra, azul como o céu. Vamos imaginar seu contorno todo iluminado, pleno de luz. Também vamos envolver os habitantes do planeta Terra, todos os nossos irmãos de todas as raças, crenças, povos, nações.
que a nossa vibração possa envolvê-los, conscientizando a todos da responsabilidade que temos todos nós de cuidar e preservar o planeta Terra. E que a tão sonhada e almejada paz no mundo possa reinar plenamente em todos os corações. Vibramos pela flora, pela fauna, nossos irmãos indígenas, pelos enfermos do corpo e da alma, Senhor, nós vibramos. Que a nossa singela vibração possa envolver esses irmãos, aliviando a dor, aliviando o sofrimento, e envolvendo a todos com a esperança na cura e em dias melhores. Vibramos pelos espíritos que estão reencarnando aqui na Terra para mais uma jornada redentora, as nossas boas-vindas, e que contem conosco para auxiliá-los no que estiver ao nosso alcance. Vibramos pelos que partem deste mundo para o mundo espiritual, espíritos de amigos, colegas, parentes. A eles a nossa gratidão pela convivência, pelos ensinamentos que juntos conseguimos alcançar. Vibramos, Senhor, pelos espíritos que estagiam nas regiões expiatórias, nos umbrais, nas trevas, no vale dos suicidas, nos abismos. Os caravaneiros de Maria de Nazaré possam chegar até eles, levando a palavra do Evangelho, muito amor e muita paz. Vibramos pelos trabalhadores do bem, pais, professores, que têm a tarefa de ensinar, de educar crianças e jovens, preparando-os para o futuro, e que possam eles, bem preparados no futuro, conduzirem os rumos da humanidade. Vibramos pela confraternização religiosa e a expansão do Evangelho, que todas as religiões possam se irmanar em torno do Evangelho de Jesus. Vibramos pelos trabalhadores do bem, pela urna dos pedidos, que todos os pedidos ali colocados possam ser atendidos conforme a necessidade e o merecimento de cada um. E pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, vibrar pelos nossos lares, nossos entes queridos, pelo nosso ambiente de trabalho, e abrimos um espaço breve para que cada um faça o seu pedido mental. E agradecidos ao Pai, vamos pedir permissão para encerrarmos, elevando a prece ao Pai, nos dirigindo ainda aos amigos da medicina do espaço para fluidificarem os recipientes de água aqui colocados, enriquecendo este precioso líquido com os ingredientes para o equilíbrio físico e espiritual dos nossos irmãos. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e manter o nosso pensamento sempre elevado na oração. Ajuda-nos, Pai, a pedir em teu nome, para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade e que possamos a cada dia sermos instrumentos vivos e operosos da paz, do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. E assim seja. Convidamos a todos agora para o passe
preferencialmente papai e mamãe que deixaram as crianças lá na outra sala, e depois, pela ordem de fileira, pedimos que observem o encaminhamento. Sejam todos bem-vindos e boa noite a todos.